Meus irmãos, queremos convidar a igreja para neste momento ficarmos em pé e vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Quero também agradecer ao nosso pastor presidente, nosso pastor Roberto, pela oportunidade que nos é dada nesta noite de ocupar aqui esta tribuna para trazermos a palavra de Deus. Eu sei que não é fácil, mas Deus é misericordioso e com certeza aquilo que Ele tem colocado no nosso coração, Ele vai cuidar de cada um de nós. Quero convidar a igreja para abrirmos as nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, capítulo 2 da carta aos Efésios. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 10. Nos diz a palavra do Senhor: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo nos ajude, nos abençoe. Eu quero, nesse momento, pedir aos companheiros aqui que orem para que o Senhor nosso Deus, Ele nos ajude, Ele nos abençoe neste momento. Peço ao pastor Gilson que dirija a sua oração em nome de Jesus. Amado Deus, Senhor dos céus e da terra, diante da Tua presença nós estamos por meio da fé e da confiança que temos no nome do Teu Filho, que nos dará acesso à Tua presença. Pai amado, Deus eterno, quando neste momento a Tua palavra foi lida aos nossos corações e o Teu servo, pastor da igreja, estará ministrando a Tua palavra para nós. Pai amado, prepara nossos corações para recebermos da porção que o Senhor tem para nos dar nessa noite, e que cada um de nós possamos ser edificados, fortalecidos e encorajados com a Tua palavra, Senhor. Ao Teu servo, pastor, que irá ministrar, seja com ele como tem sido na sua vida, Senhor. Pai amado, Deus eterno, Deus de amor e de misericórdia,
Sê conosco em tudo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar seus assentos. Graças a Deus. Louvamos ao Senhor pela feliz oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui para meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Nesta oportunidade, nós fizemos uma leitura nesta epístola, nesta carta, onde o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Efésios, carta essa que fala bem forte ao coração de cada um de nós que aqui estamos, que nos conta de fato como estava a nossa vida, a nossa trajetória espiritual antes de conhecermos a Cristo. Pela graça de Deus, todos nós que aqui estamos, fomos alcançados pelo Senhor Jesus. A nossa vida no passado era uma vida em que deixava a desejar, mas a própria Bíblia que nos mostra que o Senhor, Ele nos resgatou. O Senhor, Ele nos tirou de um charco de lodo, de um lamaçal de pecados, e nos fez assentar como príncipes. Bendito seja o nome santo do Senhor, o adorando e fazendo a sua vontade. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta, ele mostra para aqueles irmãos que a salvação, ela vem pela graça, porque o próprio apóstolo vai nos dizer, em versículos que lemos aqui, que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nesse texto, meus irmãos, Paulo, ele mostra-nos o contraste entre a nossa condição atual e a nossa condição anterior. Que condição era essa? Antes, éramos considerados como objetos da ira de Deus. Hoje, somos beneficiados pela sua misericórdia. Antes, estávamos presos pelas garras da morte espiritual. Hoje, ressuscitamos para uma nova vida. E o interessante é que esta vida que estamos vivendo, se você for perguntar a alguém, você quer viver a vida anterior? Todos irão dizer, não, porque a vida que vivemos hoje, ela supre todas as nossas necessidades, porque estamos vivendo em glória, na presença do Senhor nosso Deus. Antes, meus irmãos, nós éramos considerados como escravos do pecado, mas hoje somos salvos pela graça de Deus. Antes, estávamos caminhando pela estrada da desobediência, mas hoje usufruímos da companhia de Deus. A nossa vida mudou totalmente. O que fazíamos no passado, jamais
vamos voltar a fazer. Porque a vida que estamos vivendo hoje, a Bíblia nos diz que é uma vida com Cristo Jesus, debaixo da sua graça. Bendito seja o nome santo do Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer em Gálatas, no capítulo de número 2, e o versículo de número 18, a seguinte expressão: porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Onde estão aqui os crucificados com Cristo? Todos nós. Já estamos crucificados com Cristo. E olha que interessante. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem está aí, no seu corpo, não é você. É Cristo habitando na sua vida. Até porque nós temos a mente de Cristo. E o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, se Cristo está em nós, a Bíblia nos diz que nova criatura somos. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Bendito seja o nome santo do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O amor de Deus foi tão grande para conosco, que o apóstolo, quando escreve no capítulo 3 e o versículo 16, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O apóstolo não encontrou nenhum adjetivo que se encaixasse na grandeza do amor de Deus para conosco. Aí ele lançou de tal, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Jesus Cristo, o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Bendito seja o nome santo do Senhor. Por isso que nós, quando começamos a observar esse texto, nós vemos pelo menos 4 grandes verdades gloriosas nesse texto. A primeira grande verdade é que Deus nos amou. A nossa condição, se fôssemos perguntar, Jesus não nos amaria. Mas ele primeiro, ele amou. E se ele amou, ele disse: eu vou dar a minha vida por você, por você, por você, por nós que aqui estamos. Ele resolveu dar a sua vida. Então, ele nos ama, e o amor de Deus é incondicional. Não houve preço. Talvez alguém quis pagar, mas o amor de Deus foi grande. E a Bíblia nos diz que ele nos amou pelo seu muito amor. Versículo 4 da leitura em que fizemos, vai nos dizer: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Eu sempre costumo dizer que nós não estamos aqui porque somos bonzinhos. Não. Nós não estamos aqui porque somos os melhores. Não.
nós estamos aqui por conta da misericórdia do Senhor nosso Deus. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3 e o versículo de número 22, a palavra de Deus vai nos dizer que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Nós não somos consumidos por conta da misericórdia do Senhor nosso Deus. Porque se fosse por nós mesmos, não teríamos força. A Bíblia vai nos dizer que se não fora o Senhor, diga-se Israel, os homens já tinham nos engolido vivos, mas graças a Deus que nós temos o Senhor do nosso lado. Ele não nos deu como presa, bendito seja o nome santo do Senhor. E há uma expressão na Bíblia Sagrada que diz que o laço quebrou-se e nós escapamos. Por misericórdia eu escapei. Por misericórdia você escapou. Por misericórdia nós escapamos. E estamos aqui nesta noite para glorificar e para exaltar o nome daquele que nos amou. Bendito seja o nome santo do Senhor nosso Deus. Misericórdia. E a Bíblia nos diz pelo seu imenso amor com que nos amou. Porque, meus irmãos, por natureza, Deus é amor. Por natureza, Deus é amor. É um atributo que Ele tem, que por si próprio, Ele é amor. Mas o amor de Deus, na relação com os pecadores, transforma-se em graça. O amor de Deus em relação aos pecadores transforma-se em graça e misericórdia, porque Deus também é rico em misericórdia. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que essas riquezas tornam possível a salvação do pecador pela graça. O versículo 7 vai nos dizer, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. E o que é graça? E o que é graça? Favor imerecível ou não merecível. Eu não merecia. Você merecia estar aqui? Quem merecia estar aqui? Ninguém. Porque a Bíblia nos diz que todos pecaram. Então a gente não merecia estarmos aqui. Todos pecaram, e além de todos pecarem, a Bíblia nos diz que estávamos destituídos de quê? Da glória de Deus. O que é destituir? Está longe, afastado. Estávamos distantes da glória de Deus. Só que a Bíblia também tem uma palavrazinha que nos mostra que Deus nos tornou propício a Ele. E o que é tornar propício? É tornar favorável. O pecado nos afastava de Deus. As lutas, as dificuldades que o pecado nos trouxe, nos afastava de Deus. E o que é pecado? Pecado, no original, a palavra pecado, no grego, significa hamartia, que quer dizer perca da marca. Nós vivíamos, louvado seja o nome santo do Senhor, em dificuldade. Mas o amor de Deus, o amor do Senhor Jesus Cristo, nos fez favoráveis. E nós fomos aceitos por Deus, pela graça. Bendito seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque antes, meus irmãos, nós vivíamos nesta condição. Que condição, pastor? Vivíamos, além de estarmos mortos, nós vivíamos em ofensas e em pecados. Imagina que situação. Além de estar morto, nós vivíamos em ofensas e em pecado. Mas Jesus Cristo, irmão, no Calvário,
ele demonstrou o seu repúdio ao pecado e o seu amor pelos pecadores. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, escrita aos Romanos, no capítulo de número 5 e o versículo de número 8, ele nos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele mostrou o seu amor por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. Isso é que é amor. Não servíamos para nada, mas ele me amou. Com todo respeito, você não servia para nada, mas ele gostou de você e te amou e disse: eu quero você. E o amor dele foi imenso, foi grande. E ele não fez, nem faz acepção de pessoas. Ele ama o gordinho, ama o magro, ama o branco, ama o escuro. Ele ama qualquer pessoa. Ele só aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. Porque ele sabe que nós temos jeito. Ele sabe que nós temos jeito. Por quê? Porque somos feitura sua. Ele conhece a nossa condição. Ele sabe da nossa vida. Ele conhece, a Bíblia nos diz que ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. A Bíblia nos diz que a palavra ainda não sai na nossa boca, ele já conhece. Então, cada um de nós que aqui estamos, Deus conhece você por nome, sobrenome, identidade, CPF, impressão digital, ele te conhece. Não adianta a gente se esconder de Deus e dizer que Deus não está me vendo. Ele está lhe vendo, está intercedendo por você, está agindo pela tua vida. Às vezes nós sentimos uma solidão, achamos que Cristo não está do nosso lado, mas ele está bem pertinho de você. É porque às vezes a gente não percebe, mas ele está bem pertinho de nós nessa noite. O amor dele nos atrai. O amor de Cristo, ele nos atrai. Bendito seja o nome santo do Senhor. Paulo não só fala sobre a nossa salvação, mas fala também sobre a motivação de Deus em nos salvar. E ele enumera pelo menos 4 palavras: amor, misericórdia, graça e bondade. Amor, misericórdia, graça e bondade. Ao ressuscitar, Jesus Cristo demonstra para nós a suprema grandeza do seu poder. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20, o seguinte: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. O poder de Deus, a graça de Deus, ele demonstra através da salvação da minha vida e a salvação da tua vida, e ele demonstra uma suprema riqueza da sua graça. Imagine você, se não fosse a graça de Deus na tua vida. Dá para imensurar? Se não fosse a graça de Deus na nossa vida, onde estaríamos nós? Onde você estaria se a graça não tivesse te alcançado? Éramos considerados como miseráveis, pobres e nus. Totalmente destituídos da presença de Deus.
Mas Deus é amor. Deus é amor. E Ele olhou para cada um de nós que aqui estamos. Cada um. Bendito seja o seu santo e eterno nome. O segundo destaque que nós queremos mencionar aqui nesse texto é que, além de Deus ter nos amado, Ele nos ressuscitou. Talvez alguém diga, mas pastor, eu não morri ainda. Como é que Deus nos ressuscitou? Vamos explicar. Era a nossa condição antes. A gente tem que entender esse texto de Efésios, a nossa condição antes e a nossa condição agora. Antes, a Bíblia nos diz que, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. E a Bíblia nos diz, pela graça sois salvos. Deus tirou-nos da sepultura espiritual. Tirou-nos de lá, da sepultura espiritual, em que o pecado nos havia colocado. O pecado nos havia colocado, nos havia posto. Aí Deus realizou uma poderosa ressurreição espiritual em nós por meio do poder do Espírito Santo. Quando cremos, meus irmãos, em Cristo, passamos da morte para a vida. Quando levantamos a nossa mão, quando alcançamos a salvação em Jesus Cristo, a gente passa da morte para a vida. Porque a nossa condição primária já tinha um resultado: inferno, condenação. Por quê? Porque estávamos qualificados como pecadores. Todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. A nossa condição era caminhando para o abismo. Mas com a morte de Cristo, Deus interrompe essa situação na nossa vida espiritual e Cristo morre por mim. Sacrifício por substituição. Ele morre por mim. Ele morre por você. E Ele próprio disse, eu dou a minha vida e eu a dou. E ninguém teve força para deter o corpo de Jesus Cristo no túmulo. Porque a Bíblia nos diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E a morte não teve poder de deter o corpo de Jesus Cristo na sepultura. Porque Ele é Deus. E Ele está acima de todas as coisas. Ele está acima de todos os homens. A Bíblia nos diz que, mesmo sendo Deus, Ele não teve por usurpação de ser igual a Deus. Mas o que foi que Ele fez? Ele aniquilou-se a si mesmo. Ele tomou a forma de servo. E a Bíblia nos diz, e achado na forma de servo, Ele fez o quê? Ele humilhou-se até a morte. E que morte foi essa? Morte de cruz. Só que a Bíblia nos diz, pelo que Deus lhe deu, o quê? Um nome, que é sobre todo o nome. Para quê? Para que todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, reconheçam que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Dá para dar glória a Ele? Aleluia. Foi por isso que Ele te amou. E foi por isso que Ele te ressuscitou. Estávamos mortos, em ofensas, em pecado. E a partir do momento que aceitamos a Ele, nós passamos da morte para a vida. A Bíblia nos diz em João, no capítulo de número 5,
e o versículo de número 24, a seguinte expressão: na verdade eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou de quê? Da morte para vida. Passou da morte para vida. A Bíblia diz: aquele que crê em mim e ouve a minha palavra. Onde estão aqui os que ouviram a palavra e estão crendo? Muito bem. Então você já passou da morte para a vida. Ressuscitou espiritualmente. E não há condenação. O próprio apóstolo Paulo vai nos dizer, não é? Em Romanos 8 e 1, a seguinte expressão: portanto, agora, nenhuma condenação há. Para quê? Para os que estão em Cristo Jesus. Então, nada vai te condenar se você estiver em Cristo Jesus. Eu acho muito lindo a expressão do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 31, que é um cântico, não é? Cântico de vitória, quando Paulo diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem se atreverá a te enfrentar? Deus é por você. Eu quero ver quem é que vai querer se atrever a enfrentar você. Porque quem está do teu lado é Deus. E pelo que me consta, Ele nunca perdeu uma batalha. Pelo que me consta, Ele é vitorioso por natureza. Ele é Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é santo e está na minha vida e está na tua vida. Aí o apóstolo diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Novamente, onde estão os escolhidos de Deus? Então, ninguém vai tentar acusação contra você. Pode até acusar, mas a Bíblia vai nos dizer aqui que quem te justifica é Deus. Quem os condenará? É Deus quem os justifica. Porque Cristo é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? E Paulo enumera. Ele diz: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Eu vou perguntar de novo: onde estão aqui os que são mais que vencedores? Sabe o que é ser mais do que vencedor? É aquele que vence com sobra. É aquele que quebra o recorde. E aqui estão os vitoriosos, que quebraram todos os recordes para estarem aqui nesta noite. Venceram a luta, venceram a dificuldade, venceram o marido ruim, venceram a esposa descrente, venceram tudo e estão aqui nesta noite. Estão aqui nesta noite. Aí o apóstolo vai dizer, meus irmãos, a parte que eu mais gosto dessa passagem:
Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E Paulo diz assim: eu estou certo. Certo de quê, Paulo? De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, e nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai te separar do amor de Deus. Você pode adorar? Você pode adorar? Adora nessa noite. Adora nesta noite, porque nada vai te separar. O inimigo até tenta. O inimigo até tenta colocar dificuldade. Mas Deus, Ele está te amando. Está te amando. Está te amando. Está te amando. É o amor de Deus que faz isso conosco. Porque Deus nos ressuscitou. Bendito seja o nome santo do Senhor. Em terceiro lugar, a gente já vai se caminhando para o fim. Além de Deus ter nos amado, além de Deus ter nos ressuscitado, Ele nos exaltou. Amou, ressuscitou e exaltou. Ele te exaltou. Quem era você? Quem era eu? Quem éramos nós? Mas Deus nos exaltou. Se você olhar um pouquinho quem era a sua vida no passado e o que você é hoje, você vai dizer: muito obrigado, Jesus. Todos os dias, muito obrigado, Jesus. Porque a vida que eu estou vivendo hoje é diferente. A vida que eu estou vivendo hoje é uma vida contigo. E contigo não há derrotas. Contigo não há dificuldade. Contigo não há impossível, porque no dicionário de Jesus Cristo não tem a palavra impossibilidade. Não existe. O apóstolo Paulo, certa ocasião, ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deixa eu perguntar de novo: quem é que te fortalece? Quem te fortalece? Quem te fortalece? Jesus. Ele é quem me fortalece. Ele é quem te fortalece. Bendito seja o nome santo do Senhor. A Bíblia vai nos dizer, versículo de número 6 da leitura em que fizemos: Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Deixa eu te explicar. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Não só saímos da sepultura e fomos ressuscitados, mas também fomos exaltados, porque estamos unidos a Cristo. Somos exaltados com Ele. Agora assentamo-nos com Ele nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Existem, meus irmãos, 3 fases da exaltação de Cristo. 3 fases. A primeira, ressurreição. A segunda, ascensão. E a terceira, assentar-se no trono ao lado de Deus. 3 fases. Aí a Bíblia nos mostra que essas 3 fases de exaltação de Cristo, elas são repetidas na vida dos salvos. Como assim, pastor? Em Cristo, Deus nos deu vida, está no versículo 5.
Em Cristo, Ele nos ressuscitou. Está no versículo 6. E em Cristo, Ele fez-nos assentar nas regiões celestiais. Também está no versículo 6, parte B. Então, esses 3 eventos históricos, deu-nos vida, ressuscitou-nos e fez-nos assentar, são os degraus da exaltação. Cristo nos ergueu. Cristo me ergueu. Estávamos lá embaixo, sem expectativa nenhuma, mas Jesus, Ele nos exaltou. Exaltou. Bendito seja o nome santo do Senhor. E você não é qualquer coisa, não. Alguém olha para você e tem que respeitar você. Alguém olha para mim e tem que me respeitar. Por quê? Porque somos embaixadores de Cristo aqui na terra. O que é que um embaixador faz num outro país? O que é que um embaixador faz no outro país? Ele representa o seu país aonde ele está. Sim ou não? A nossa pátria é aqui? A nossa pátria é aqui? Nós estamos como embaixadores de Cristo aqui na terra. A nossa pátria é lá em cima. Estamos só de passagem aqui. Só um tempinho aqui. Mas a nossa pátria é na eternidade, com Cristo Jesus. E finalmente Ele nos exaltará para sempre. Para sempre. Amém, meus irmãos? Deixa eu ir para os finalmente. Em quarto lugar, além de Deus ter nos amado, além de Deus ter nos ressuscitado, além de Deus ter nos exaltado, isso tudo está no texto. Deus, Ele nos guardou. Ele nos protegeu. A Bíblia nos diz, do versículo 7 ao 9, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as suas boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, por fim, esse texto vai dizer que Deus nos guardou. E guardou para quê? Para mostrar para os séculos vindouros, não é? Porque pela graça de Deus nós fomos salvos por meio da fé. O último propósito de Deus, meus irmãos, em nossa salvação, é que por toda a eternidade a igreja possa glorificar a sua graça. E a meta principal de Deus na nossa salvação é a sua própria glória. A meta principal de Deus na nossa salvação é a sua própria glória. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então, cada um de nós que aqui estamos, vamos participar, meus irmãos, de uma demonstração. Haverá uma demonstração no céu. Uma demonstração. E tudo isso por conta da graça e da misericórdia e da bondade de Deus para com cada um de nós que aqui estamos. Cada um de nós que aqui estamos. Nós somos participantes dessa graça. Participantes desse modelo. Nós não estamos aqui por acaso. Não estamos aqui porque alguém olhou para mim e olhou para você e disse: eu tenho uma vaga para ele ali, eu tenho uma vaga para ela. Não, Senhor. Nós estamos aqui porque, primeiro, Jesus quer que você esteja aqui. Ele quer que você esteja aqui. Pelo seu muito amor, com que Ele me amou, com que Ele te amou. Ele quer a minha pessoa e quer a sua pessoa aqui.
Bendito seja o nome santo do Senhor. Aqui é Betel. Aqui é casa de Deus. Aqui é o lugar que a gente entra muitas vezes com o coração contrito, muitas vezes abatidos, muitas vezes sem condições nenhuma de estarmos aqui. E saímos daqui diferentes, saímos daqui trabalhados, porque Deus está trabalhando na minha vida, está trabalhando na tua vida, está tirando aquilo que muitas vezes está enferrujado, ou está precisando de uma lubrificação espiritual. Jesus está fazendo isso hoje na minha vida e na tua vida. Ele trouxe você aqui, Ele me trouxe aqui para mostrar que o amor dEle faz com que eu viva mais, faz com que você viva mais e viva bem. Bendito seja o nome santo do Senhor. Deus não nos quis para a morte, mas o diabo lançou o pecado. Deus nos quis para que servíssemos a Ele para sempre. Mas por conta do pecado, a gente sofre todo tipo de dificuldade na nossa vida. Mas enquanto estivermos dentro da vontade de Deus, enquanto estivermos dentro da vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a gente vai vencendo pela fé, feito Abraão, de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé, de glória em glória, de glória em glória. Eu lembro-me que Paulo tinha tudo para reclamar, mas ele, em momento algum, a gente encontra Paulo reclamando. A gente encontra Paulo dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente encontra Paulo dizendo: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A gente não encontra Paulo de maneira nenhuma se maldizendo, né? A gente não encontra Paulo dizendo asneiras nem dificuldades, mas a gente, por fim, encontra Paulo dizendo: combati o bom combate. E o que eu acho interessante é que ele não chama o combate de ruim, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Só que tem uma coisa, tem uma coroa que está guardada, não somente para mim, mas para todos quantos amarem a sua vinda. E quantos aqui esperam Jesus Cristo e estão amando a sua vinda? Jesus Cristo, Ele vai voltar para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para a minha vida e para a tua vida. Descansa, descansa, descansa. Jesus, Ele está falando com você nesta noite, está dizendo para você: descansa. Descansa, 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 descansa. Para que luta? Para que dificuldade? Para que perca de sono? Estamos só de passagem aqui, só de passagem aqui, só como embaixadores de Cristo aqui na terra. Mas vai chegar um dia que Jesus Cristo vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, não haverá. Para sempre estaremos com o Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê de sua graça, e que cada crente possa continuar adorando a Deus em espírito e em verdade. Amém? Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária.
Uma nova história começa quando você compra aqui.